Oi pessoal, hoje como eu prometi para alguns participantes do curso CCNA Security, eu vou mostrar para vocês como instalar o SDM em um roteador emulado pelo GNS3. Para que vocês consigam isso, vocês vão precisar dessa pastinha aqui com todos os componentes do SDM que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Também é importante vocês terem um iOS apropriado. Aqui no caso eu estou disponibilizando o iOS da linha 3600 de 1.3660 com todos os recursos de segurança. Então é um iOS Firewall, IDS e mais uma série de recursos aí que vão estar disponível para vocês, tá bom? Então isso aqui tudo vai ser disponibilizado para vocês. Bom, antes da gente começar, a gente vai precisar criar uma interface virtual no nosso computador para prover a comunicação entre o nosso PC real e o roteador virtual que vai ser emulado pelo GNS3. Não é 100% necessário que você crie essa interface virtual, uma interface loopback no seu PC. Você pode, por exemplo, associar a interface do seu roteador com a interface real Ethernet do seu PC e só tomar o cuidado de colocar as duas interfaces na mesma rede IP. Então a interface do seu PC ela tem que ser configurada na mesma rede IP da interface do roteador. Eu prefiro usar a loopback porque assim você não precisa mexer nas configurações do seu adaptador de rede e não corre o risco de ficar desconectado e etc. Mas aí vai de cada um, tá? Eu vou mostrar como fazer então a criação de uma interface loopback no Windows 7. Nas outras versões de Windows pode ser que mude um pouco o processo. Obviamente para Linux também vai ser diferente, tá? Para o Windows 7, o que vocês têm que fazer é no prompt de comando clicar esse comando, né, hdwwiz.exe. Ele vai startar o diálogo de adicionar um novo hardware, né? Você vai selecionar que você quer instalar um novo hardware a partir de uma lista e não automaticamente. Seleciona um adaptador de rede, espera ele popular a lista, escolhe Microsoft, vai para a última escolha e cria o Loopback Adapter. Tá, eu já criei o meu, então não vou fazer de novo. Ok? Uma vez configurado, você vai lá para a porção de rede do seu PC e vai configurar esse adaptador como se fosse um adaptador convencional. Tá, aparece aqui para mim, eu já coloquei o nome GNS3 Loopback, que eu uso bastante ele. Para colocar um IP nele, basta você seguir o processo tradicional. Tá, então, eu já coloquei um IP, né, então 172.16.1.1 é o IP que eu coloquei no meu adaptador Loopback, que eu vou estar usando nesse cenário, certo? Bom, finalizado aqui, vamos iniciar o GNS3. Vamos criar então um projeto que a gente vai chamar de projeto Proj SDM. Seleciona para salvar, né, tanto o conteúdo da NVRAM quanto Startup Configuration e etc. É sempre de bom tom que você faça isso. E a gente vai usar um Cisco 3660 então para esse cenário. Tá, então vou colocar ele aqui. E agora a gente tem que de alguma forma conectar ele ao meu PC. Como que você faz isso? No GNS3 você usa o recurso de nuvem, a cloud. A nuvem, né, dentro do GNS3, ela representa tudo aquilo que já não é pré-configurado, ou seja, é um elemento de rede não identificado, o qual eu vou falar para o GNS3 o que ele é. Tá? Então você dá 2 cliques nele, vem aqui e configura. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou associar o meu adaptador de rede loopback que eu acabei de criar. Estão vendo ele aqui? Adiciono ele, dou um apply e um ok. É só isso que eu preciso fazer na nuvem. Vou então criar uma conexão da nuvem com o meu roteador. Colocar na interface F00. Nesse momento então eu tenho o roteador
virtual R1 conectado à interface loopback do meu PC real. Dessa forma eu consigo fazer com que os dois se enxerguem, né, para dar andamento ao processo aí desse cenário. Deixa eu startar o meu roteador e abrir a console dele, porque a gente vai ter que colocar algumas configurações aí. Tá? Enquanto o meu roteador vai carregando, vamos abrir a pastinha do SDM e vocês vão abrir esse arquivo help.htm. É um arquivo da própria Cisco, né, que mostra o que você vai ter que pré-configurar no seu roteador para que ele receba o SDM. Tá? Então vamos voltar lá para o roteador, ele já subiu. Vamos primeiro configurar a interface dele, F00, para que ela enxergue o meu PC. Observem que eu estou colocando essa interface na mesma rede que foi configurada a minha interface loopback no meu PC real. Então se eu tentar pingar a interface do meu PC, deve funcionar. Perfeito, então eu já tenho comunicação entre o meu roteador virtual e o meu PC real. Tá? Próximo passo, as configs que a Cisco pede que você coloque. Secure Server, autenticação HTTP local, cria um usuário, é o usuário que o SDM vai usar nesse processo de autoconfiguração. Eu vou criar então um usuário Cisco, vou colocar um usuário SDM, o privilégio tem que ser 15, tá? Senha Cisco. E tem que configurar as linhas VTY, né, as linhas Telnet, para que elas usem as informações que a gente anteriormente configurou. Tá, então, feito isso, eu salvo. Não pode esquecer de salvar a configuração. E eu estou pronto então para iniciar a instalação do SDM. Como que é feito então a instalação? Você vai rodar a aplicaçãozinha aqui, setup.exe. Observem, né, que infelizmente só tenho disponível a versão para Windows. Não sei se existe, tá, a versão para outros sistemas operacionais. Até acredito que possa existir, mas eu não tenho certeza e eu não tenho comigo para disponibilizar para vocês. Então, infelizmente, tá, nesse momento só Windows. Pelo menos o instalador do sistema. Escolham que vocês querem instalar o SDM num roteador. E aqui basta você informar o IP então do roteador. O username e a senha que você criou nos passos anteriores. Então o SDM ele vai agora tentar se conectar ao roteador. A gente pode observar isso aqui, né? Vocês vão ver que, estão vendo? Começam a aparecer algumas linhas, né? Então o SDM ele vai entrar no roteador, vai fazer uma configuração, vai sair, vai entrar de novo, vai fazer mais alguma configuração, vai sair. Então vai acontecer um monte de coisa e esse processo é um pouco lento. Então eu vou dar uma pausa na gravação e quando a coisa avançar eu volto a falar com vocês. Bom, feita a primeira etapa, completada a primeira etapa da instalação do SDM, aparece um diálogo para vocês perguntando qual tipo de instalação que vocês querem fazer. Escolham customizada, tá? E deem Next. E aí vocês vão selecionar somente a primeira opção, tá? Porque o SDM Express ele só é usado quando você instala de fato o SDM num PC, né, e usa uma porção bem reduzida do SDM dentro do equipamento e controla via PC. Não é o que a gente quer fazer, a gente quer instalar o pacote completo dentro do roteador e fazer o acesso a partir dele. Tá? Então, até porque a gente também não tem memória, você tem a opção de instalar os dois, mas eu acho que não é também útil, principalmente para os estudos
de exames e etc., né, para a gente a versão full do SDM é a que interessa. Então escolham somente a primeira e deem avançar. E aí ele vai começar então o processo de instalação do SDM. Isso daí também é bastante demorado, né? Então vou novamente pausar aqui a gravação e retomo assim que a gente chegar na próxima caixa de diálogo. Bom, aqui então a gente chega na caixa de diálogo da instalação completa, né, no nosso roteador. Primeiro ele copiou todos os arquivos, depois ele instalou esses arquivos, e esse processo todo leva em torno aí de 5 minutos, dependendo da conexão e do processamento que vocês têm aí na máquina de vocês, tá bom? Vamos lá, você pode clicar aqui para ele startar o SDM, né? O que ele vai fazer? Ele vai abrir seu browser e vai tentar se logar no roteador. Como o meu browser default é o Chrome e ele vai tentar fazer isso com o Chrome e não vai dar certo, então eu não vou pedir para ele lançar, eu simplesmente vou encerrar e vou abrir o Internet Explorer, que é o browser que vocês têm que usar para fazer o acesso ao SDM, tá? Infelizmente não funciona com outros browsers, e vocês vão fazer uma conexão HTTPS. Não sei o que está acontecendo aqui com o meu teclado. HTTPS. Bom, vamos tentar direto o IP. Ele vai falar que tem um problema com o certificado. Ignorem o problema, tá? Podem continuar sem maiores preocupações. Nome de usuários é o nome que vocês definiram lá naquele processo inicial. Aguarda um pouco, ele vai... todas essas páginas, né, que ele está indo buscar de dentro do roteador, da memória flash do roteador, né? Então, esse processo num ambiente emulado, como o do GNS3, ele tende a ser um pouco lento mesmo, né? Principalmente nesse setup inicial, onde ele vai fazer todo o carregamento Java e etc., né? Então, demora um pouco para ele começar a carregar tudo. Depois que já está tudo montado, aí é relativamente rápido, tá? Bom, dando OK, basta aguardar agora que o SDM abra. Bom, uma vez carregado então o ambiente, vocês devem entrar novamente o username e a senha previamente configurados. E ele vai carregar então o ambiente. Tá, então ele começa aqui a carregar. Esse é o carregamento inicial que eu falei para vocês que leva um tempo um pouco maior, tá? Então ele está carregando todos os módulos do SDM, os módulos de segurança, os módulos de roteamento, os módulos diversos, levam um tempinho. Daqui a pouco ele vai então pedir para a gente criar um usuário e senha, alegando que o usuário e senha que a gente estava usando até agora é um usuário e senha de sistema, né, e não é o ideal que seja mantido. Então vamos aguardar um pouco. Ele ainda está no processo de configuração dele. Bom, aqui ele não pediu para eu criar novamente um usuário e uma senha, porque eu já tinha feito isso lá atrás, né, num teste inicial que eu tinha feito aqui, tá? Então, de qualquer forma, essa é a cara, né, do SDP, desculpa, do SDM da Cisco, tá? Então, ele mostra, né, numa tela inicial as características do equipamento, né? Então ele fala que é um 3660, quanto que ele tem de memória,
quanto que do total de memória está disponível, como se fosse um show version gráfico, né? Aqui deu uma cortadinha, não sei se é por causa do Java, do Explorer, não sei, não deveria ter cortado esse pedacinho aqui, tá? Cortaram algumas informações dessa outra coluna. Se você clica aqui View Running Config, ele mostra para vocês a configuração que está nesse equipamento, tá? E bom, aí você pode entrar na página de configuração mesmo, né? Então, configuração de firewall, né? Firewall básico, firewall avançado, esse é uma versão de iOS que suporta isso, tá? Pode configurar NAT, tá? Pode configurar QoS. Então, o legal do SDM é isso, ele facilita bastante, né, tarefas que, se fosse via linha de comando simplesmente, seriam muito mais complexas. Além de fornecer uma série de ferramentas, por exemplo, auditoria de segurança, criação de VPNs, né? Então é bastante interessante, vale a pena dar uma fuçada e entender melhor como que ele funciona. Lembrando, né, que para o exame, tanto CCNA quanto CCNA Security, faz parte do escopo conhecer essa ferramenta muito mais a fundo para o CCNA Security do que para o CCNA tradicional. Tá, mas de qualquer forma é interessante conhecer, porque é uma ferramenta bastante poderosa, tá? Se vocês clicam em Monitor, ele mostra para vocês, por exemplo, como que está o uso de CPU, como que está o uso de memória, né? Configuração de interfaces e aí por diante. Tem uma série de informações aqui, eu não quero entrar no detalhe, eu queria mais era mostrar para vocês como que de fato ele é configurado, como que você instala, né, o SDM usando o GNS3, e a partir daí você pode trabalhar, você pode ter fazer o seu estudo e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, vale aí, fica aí a dica para vocês. Acho que vocês vão conseguir se divertir um pouco. Aqui no módulo de IPS, né, Intrusion Prevention, ele me avisa, né, que minha configuração do Java ela deveria estar de uma forma, está de outra, e por isso que não está suportando. Então vale, tá, para vocês saberem disso daí e configurarem depois o Java. Ele até dá dica de como que faz isso daí para que ele suporte o módulo de IPS e assim por diante, tá bom? Pessoal, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Divirtam-se e espero que essa breve videoaula tenha sido útil para vocês, tá bom? Vou disponibilizar os arquivos. Além dos arquivos, vou disponibilizar a cópia, né, do disco que foi criado aí nesse cenário, né? Então no GNS3 eu vou salvar ele, né? Vou salvar tudo isso daqui e vou empacotar o disco, né, e zipar ele e colocar para vocês. Então eventualmente vocês não precisam nem passar por todo o processo de instalação novamente, basta pegar esse disco, colocar lá na pastinha do GNS3 e o roteador de vocês já vai subir com todas essas configurações prontas. Vocês só vão ter que tomar cuidado de criar a interface loopback, né? Essa parte aqui não tem como fazer nesse processo de zipar o arquivo, né? Porque é uma configuração que está no PC de vocês. Então essa conexão do PC de vocês com o roteador, vocês que vão ter que fazer no GNS3 de vocês mesmo, tá? Mas fora isso, eu acho que aliás, gente, desculpa, né? Vocês nem precisam mais dessa conexão, porque não precisam sim, senão vocês não têm como acessar. Vocês precisam, né? Porque vocês estão aqui na máquina de vocês, no PC de vocês, acessando o IP do roteador. Então o PC de vocês precisa enxergar o roteador virtual, tá? Então tem que ter sim essa conexão aqui, ela tem que existir, tá? Então vocês vão ter que criar ela. Mas tirando isso, o resto vai estar já em tese, tá? Mastigadinho, e ainda assim, se quiserem fazer o processo de instalação, tá aí a videoaula para vocês, tá bom? Abraço e até mais.